Fala galera! Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma live. Muito feliz de estar aqui com vocês para mais uma super live educacional. E eu digo para vocês, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais esse encontro, para mais esse momento junto aqui que estaremos nós. Todo dia a gente tá aqui, né? Todo dia com uma live diferente, todo dia trazendo um conteúdo diferente. E eu fico muito feliz, né, de cabeleireiros que comentam nos vídeos, comentam nas postagens, né? E estão sempre aqui junto com a gente, né? Porque sempre tem o cabeleireiro que está em toda a live. E aquele cabeleireiro que está em toda a live aqui, aquele cabeleireiro que está em toda a live junto com a gente, é aquele cabeleireiro que realmente decidiu mudar de vida, né? Aquele cabeleireiro que realmente ele colocou na cabeça dele que ele quer e deseja e vai se transformar em um cabelo de alta performance, né? Esse cabeleireiro. E eu fico muito feliz, gente, de poder, de alguma forma, plantar uma sementinha dentro desse cabeleireiro, né? E entender que com o tempo esse profissional ele vai fluir e ele sim vai virar um grande cabeleireiro, um grande profissional. Eu fico muito feliz de poder ver que a minha história de vida, o meu trabalho, esse trabalho que eu faço com tanto amor, com tanto carinho, né, saber que agrega conhecimento, né, para o cabeleireiro e que ele possa melhorar o seu trabalho cada dia mais. Eu fico muito, muito feliz, de verdade, de todo o meu coração. Eu estou muito feliz de receber você aqui para mais um encontro, para mais uma live de troca de conhecimento. Eu sempre faço questão de vir dizer que eu não venho aqui para dizer que eu sou melhor, para dizer que eu sou pior, para criticar outros colegas. Não, eu venho aqui para dividir conhecimento de verdade, para ter uma troca junto com você, né? Então, eu quero que você que está me ouvindo, que você se sinta à vontade, eu quero que você fique à vontade, eu quero que você se sinta em casa, que é a casa do cabeleireiro que quer estudar, o cabeleireiro que quer aprender, o cabeleireiro que quer se tornar referência, o cabeleireiro que já está desacomodado, o cabeleireiro que quer sair fora da caixa. Aqui é o lugar para que a gente venha ter essa troca, né? Então fica à vontade, tá? Para você que não me conhece, você que está entrando agora, eu me chamo Roger Martins, eu sou cabeleireiro há 15 anos e sou professor para cabeleireiro já há mais de 10 anos, né? E eu tô sempre aqui pela internet dividindo conhecimento, né? Eu tô sempre aqui pela internet mostrando para o colega cabeleireiro que é possível chegar lá, independente do nível que você esteja. É possível chegar lá, desde que você tenha determinação, desde que você foque naquele objetivo que você quer chegar, né? Então fica muito à vontade, tá? Que nem eu falei, eu sou cabeleireiro igual você, sou profissional, colega de você, eu não sou melhor nem pior, eu sou colega de você, já passei por tudo que você já passou, de repente está passando, já passei por todas as fases, né, dentro desse 15 anos de profissão. Eu costumo dizer que eu acredito que eu já tenha visto tudo na área da beleza, né, tudo que um cabeleireiro vai viver, né, então assim, eu tô aqui para te mostrar o caminho de verdade, tá? Cada live que a gente faz aqui, a gente traz um conteúdo diferente, a gente traz um conteúdo que vai somar, um conteúdo que vai te entregar um conhecimento diferenciado, certo? Antes de eu começar aqui nosso conteúdo, eu peço para você já me seguir, é muito importante que você me siga. Não adianta nada você vir aqui, só olhar, ficar aí que nem uma pedra e não mexer o dedo, tá? E não dar ali um curtir, não salvar o vídeo, não se inscrever no canal. Se você não se inscreve, isso aqui não é nada, gente. Eu preciso que você se inscreva no nosso canal, tá? Então se inscreve, tá? Toca o sininho aí, participa e bora pro nosso conteúdo de hoje que tá top demais. O que eu preparei para vocês aqui. O conteúdo de hoje da nossa live é tipo de clientes no salão. Tem muito cabeleireiro que não consegue entender, não consegue diferenciar cada tipo de cliente. Durante a sua jornada, durante o seu trabalho, você vai conhecer vários tipos, muitos tipos de clientes. E você precisa saber identificar esse tipo de cliente, o perfil de cada cliente, como é cada cliente, o que fala cada cliente, como se porta cada cliente, qual a entrega de cada cliente, qual é a cliente que vai fidelizar, qual é a cliente aventureira, qual é a cliente que não vai fidelizar,
como eu consigo entender a diferença de cada cliente. Essa live aqui ela é exatamente para isso, para você saber entender e diferenciar o perfil de cada cliente. Então fica comigo que essa sim é uma grande dificuldade do cabeleireiro. E eu vim aqui para te entregar um conteúdo de alto valor para você saber identificar e diferenciar cada tipo de cliente, porque você sabendo isso vai facilitar com que você entre na mente daquela cliente para fidelizar aquela cliente dentro do salão, certo? Vamos ao primeiro slide que então é não julgar o livro pela capa. Primeira dica que eu tenho para dar para você aqui sobre entender o tipo de cada cliente é não julgar o livro pela capa. O que é não julgar o livro pela capa? É não julgar a cliente pela aparência. Já vi dentro do salão cabeleireiro tratar bem a cliente que entra com uma bolsa de marca, a cliente que chega no bom carro, a cliente que chega com uma roupa de grife, a cliente que usa joias de grife, aquela cliente que aparentemente tem um alto valor financeiro e que aparentemente pro cabeleireiro vai gastar no salão. Já vi isso dentro do salão. Só que isso aqui muitas vezes é um engano. Por quê? Porque muitas vezes, e quando eu falo muita, gente, é porque eu já passei por isso aqui, ó. Por julgar o livro pela capa, julgar a cliente pelo que eu acho que ela é e não pelo que ela é. Porque a cliente, pode acontecer de chegar a cliente no salão e aparentemente ela ter grana. E aí ela não ter. Assim como pode aparentemente chegar aquela cliente que aparentemente ela não tem grana e ela tem grana. Então, o primeiro ponto de tudo, eu já quero abrir a live aqui falando sobre isso. É não julgar o livro pela capa. É não julgar aquela cliente pelo que ela aparenta ser. Primeiro que nós não devemos julgar ninguém. O primeiro ponto, a gente não deve julgar ninguém. Nós devemos tratar todas as clientes por igual. Devemos tratar todas as clientes por igual, exatamente por igual. Desde a cliente chega mal arrumada, a cliente chega mais arrumada, a cliente que é tímida, a cliente que não é tímida, a cliente que fala, a cliente que não fala, a cliente que gosta, a cliente que não gosta. Devemos tratar todas as clientes por igual, sem julgar aquela cliente pelas aparências. Cabeleireiro, ele tem que colocar na cabeça dele. Toda cliente tem valor, toda. Desde a cliente mais calma, aquela cliente chata. Tem cliente chata? Tem cliente chata no salão. Tem cliente que é extremamente exigente. Aquela cliente que é extremamente exigente, aquela cliente que aparentemente é uma cliente chata, ela tem o mesmo valor daquela cliente tímida, aquela cliente quietinha, que chegou, que não falou nada. O cabeleireiro, ele não pode fazer preconceito, porque isso aqui, ó, o julgar o livro pela capa, nada mais é do que um preconceito que você faz sobre aquela cliente. Muitas vezes você nem sabe se aquela cliente tem dinheiro e você julga ela porque tem dinheiro e aí você trata ela melhor que as outras. Já vi cabeleireira, cliente chegar no salão e aí ele pega lá os produtos mais caros para fazer a hidratação no cabelo dela, aquela cliente que ele acha que tem dinheiro. Gente, o que mais tem é cliente que come ovo frito em casa e arrota caviar na rua. E não é só cliente, muitas pessoas. Quem mais tem dinheiro, menos quer mostrar, não precisa mostrar para os outros. Independente, porque tem a cliente também que tem dinheiro e ela quer mostrar para os outros. Tem que ser tratada, todas as clientes têm que ser tratadas exatamente iguais, sem julgamentos. Esse é o primeiro ponto de tudo. Você está vendo aí, ó. É não julgar o livro pela capa, não fazer um preconceito com a cliente dentro do salão, porque a cliente que chegou no salão, que é tímida, que é quietinha, de chinelo de dedo, de blusa, uma simplesinha, cabelo desarrumado, ou muitas vezes chegou até de a pé, ou chegou num Uber, pode ser a cliente que vai casar com você 10 anos. Então você tem que tratar todas as clientes por igual. O cabeleireiro quer ser cabelo de alta performance e faturar mais, ele tem que entender que ele precisa tratar as clientes por igual. Todas.
Não fazer preconceito por idade, não fazer preconceito de cor, não fazer preconceito de religião, não fazer preconceito de política, não fazer preconceito de nada. Cabeleireiro que quer se tornar cabelo de alta performance não pode ser preconceituoso. Ele pode, obviamente, expor as ideias dele, ele pode, obviamente, expor os seus pensamentos, ele pode expor o que ele gosta, o que ele não gosta, mas não pode julgar a cliente. Tá entendendo, gente? Não pode, jamais. Tipos de cliente, que nem eu falei aqui dentro dessa live, dentro desse material, desse conteúdo educacional que eu preparei para vocês, vocês vão ver vários tipos de clientes, que nem eu falei, eu tenho 15 anos de cabeleireiro, 15 anos de salão trabalhando dentro do salão. Dentro desses 15 anos, eu obviamente já vi, já conheci, já atendi todos os tipos de clientes que eu vou dizer para vocês aqui. Tem vários tipos de clientes, eu vou situar aqui algumas delas, né? Depois a gente pode voltar em mais alguns outros vídeos, conteúdos, né? Para poder trazer para você. Então o cabeleireiro quer se tornar cabeleireiro de alta performance, ele tem que entender que há vários tipos de clientes e ele tem que tratar todas as clientes iguais, com a mesma atenção, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma dedicação de sempre, mas ele precisa entender que há tipos de cliente, tá? Não vim aqui ensinar você a fazer um preconceito com o cliente, não vim aqui você fazer um atendimento para cada tipo de cliente, um atendimento prioritário, digamos assim, porque eu já vi cabeleireiro, por exemplo, da cliente chegar no salão e ela aparentemente ter dinheiro e o cabeleireiro passar lá na frente, na fila para fazer o corte. Eu já vi cliente chegar no salão e a cliente, ela aparentemente tem dinheiro e o cabeleireiro ir lá e presenteá-la com algum produto de salão. Então não faça preconceito e diferença entre clientes. O atendimento ele tem que ser com a mesma qualidade. O atendimento ele tem que ser personalizado para cada cliente, mas exatamente com a mesma qualidade para cada cliente. É isso que vai fazer com que a cliente fidelize dentro do salão e que a cliente volte e indique as amigas dela para você, certo? Então não esquece. Primeira cliente que nós vamos falar aqui é sobre a cliente aventureira. A cliente aventureira, o que é cliente aventureira? A cliente aventureira é aquela cliente que ela se aventura de salão em salão. Eu já consigo identificar essa cliente só olhando ela conversar comigo, eu já identifico ela. Aquela cliente que ela chega no salão e ela tem 3, 4, 5 tons de mechas no cabelo, ela tem 3, 4, 5 tipos de corte no cabelo, ela fala dos cabeleireiros, ela vem no seu salão, fala do cabeleireiro anterior que ela fez o cabelo. A cliente aventureira é aquela cliente que não para de salão em salão, ela pula de salão em salão. A cliente aventureira é aquela cliente que não valoriza o cabeleireiro. Tá, Roger, mas eu vou tratar mal essa cliente porque ela não valoriza o cabeleireiro? Não, você vai tratar bem essa cliente, que é para que essa cliente, ela finalmente fidelize com algum cabeleireiro. E se ela vai fidelizar com algum cabeleireiro, que esse cabeleireiro seja você. Então você tem que tratar extremamente bem essa cliente. Mas você já deve identificar essa cliente já no primeiro atendimento, né? Você vai fazer perguntas para ela na hora do atendimento, né? Quantos salões ela conhece, quais salões ela já foi, o que ela achou de outros salões, o que ela achou do resultado, por que ela está ali com você. Perguntas necessárias que você vai fazer para essa cliente para que você conheça o perfil dessa cliente, tá? Então, não que você vai tratar mal, não vai tratar mal, pelo contrário, você vai tratar ainda melhor essa cliente, porque essa cliente, ela pode até ser mesmo ser uma cliente aventureira, mas ela também pode fidelizar com você dentro do salão. Então, se abrace, tá? A cliente aventureira, que nem eu falei, é aquela cliente que não para em lugar nenhum, é aquela cliente que pula de salão em salão, é aquela cliente que você sabe, só ali conversando e visualizando o cabelo dela, você sabe que ela é uma cliente que pula de salão em salão. Tem 3, 4, 5 tipos de mechas no cabelo. Então, identifique esse tipo de cliente para que você possa ter uma técnica adequada para fidelizar essa cliente dentro do salão. Certo? Próximo, a cliente fofoqueira. Gente, cliente fofoqueira é o que mais tem.
O que mais vai acontecer com o cabeleireiro que vai abrir salão, o cabeleireiro que vai trabalhar no salão, o cabeleireiro iniciante ou o cabeleireiro que já é cabeleireiro gerente, o que mais acontece é a cliente fofoqueira, que é aquela cliente que chega. Primeiramente, a cliente fofoqueira, o perfil da cliente fofoqueira é aquela cliente que vai chegar já falando mal de outros cabeleireiros. Quando a cliente chega no seu salão e ela fala mal de outros profissionais, presta atenção no que eu vou dizer pra você, que essa dica vale ouro. Não alimente fofoca. Porque a cliente que chegou no seu salão falando mal de outro salão, ela vai sair do seu salão falando mal de você. Você é o próximo da fila, sim. Então não alimente a fofoca. Escute e demonstre interesse em escutar. Tá? Quem escuta fofoca não é fofoqueiro, né, colega? Eu acho que é só quem passa fofoca adiante. Agora ficou a dúvida. Hã? O ouvinte da fofoca não é fofoqueiro, eu acho, né? Gente, eu gosto de ouvir fofoca, tá? Porque tem cliente que fideliza no salão. Muitas vezes tem cliente que fideliza no salão só pelo fato do cabeleireiro ouvir as fofoca e demonstrar interesse, né, colega? Que ouve fofoca, né? E eu sempre fui isso. Tipo assim, o cliente chega pra contar uma fofoca, eu ouço, mas não alimento. Agora ficou a dúvida, será que eu sou fofoqueiro? Não é botar lenha na fogueira. Hã? Não é botar lenha na fogueira, aumentar mais a fofoca. A colega tá dizendo que não pode botar lenha na fogueira. Por quê? Porque você vai ser o próximo da fila. Cliente que faz fofoca, vai no seu salão fazer fofoca, ela vai fazer fofoca de você para outro salão também, né? E tem algo que eu chamo, né, conduta profissional. O cabeleireiro tem que ter conduta profissional, tem que ter ética profissional. E o que mais tem, né, colega, é cabeleireiro que não tem ética, né? O que mais tem, né, cliente chega lá no salão e diz assim: Roger, falaram mal de você em tal salão. Roger, o cabeleireiro fala mal de você. E aí você vai ver aquele cabeleireiro, ele é meu seguidor, ele é meu aluno. Sim, gente, tem aluno que vai, faz o curso comigo e depois sai fazendo fofoca. Então a dica é: ouça, mas não alimente. Não bote lenha na fogueira. Amenize a situação. E já aconteceu comigo também no salão, né, colega? Já aconteceu muito comigo também, da cliente, ela ir no meu salão, ser atendida por mim, ela me conta uma fofoca e ela me joga um verde, né? Sabe, tem um ditado que fala aqui no sul, né, colega? Que é jogar o verde pra colher maduro, né? Aí ela te joga um verde. E eu já tive cliente que jogou fofoca no ar, eu ouvi, escutei, não alimentei, e aí ela, no final da conversa ela me fala: Roger, eu vi que você tem ética mesmo, viu? Porque o fulano não falou mal de você, eu te contei a fofoca e você não alimentou. E aí o que ela cria na cabeça dela? Que você é um cabeleireiro que tem ética profissional. Então, não alimente fofoca, tá? Escute, tem que escutar. Porque se você também é cliente começar a falar e você não prestar atenção pelo menos no que ela tá falando e não der bola pra ela, você não der crédito pra ela, ela vai procurar alguém que vai dar crédito pra ela, alguém que vai escutar, né? E aí o que acontece? Fideliza, volta, indica, e aí você perde a oportunidade de ter aquela cliente, ó, casada com você. Então, não alimente fofoca, certo? E você tem que já diagnosticar ali na conversa. Só conversando com a minha cliente eu já consigo ver que aquela cliente é uma cliente fofoqueira. Então, preste atenção, colega. Preste atenção aí no que eu tô falando pra você. A cliente vai e vem. A cliente vai e vem. Gente, o que mais tem é cliente pula-pula. A cliente vai e vem. É aquela cliente que vai, faz o cabelo com você, ela vai lá no fulano, faz o cabelo com fulano, ela vai no ciclano, faz o cabelo com ciclano. Eu tenho cliente que faz mecha comigo, que faz corte com outro cabeleireiro e faz progressiva com outro cabeleireiro, e todos na mesma cidade. E aí eu pergunto pra você, eu já vi salão da cliente, você já viu isso, né, colega? De cliente chegar no salão, pedir pra fazer uma mecha, o cabeleireiro pergunta pra ela onde é que ela faz a progressiva, e ela diz: eu faço lá com fulano. E aí ele se nega a fazer, porque a fulana faz o cabelo com a progressiva com outro ciclano, sendo que eu faço progressiva no meu salão. Gente, nada disso. Nada disso. Eu tenho cliente que vai fazer corte comigo e que não faz mecha comigo. E eu sou especialista em mecha. E eu não me importo com isso. E corta comigo há 10 anos. Não me importa, eu trato ela bem igual. Eu tenho que identificar esse tipo de cliente, né? Eu tenho que saber identificar esse tipo de cliente, mas nem por isso eu vou tratar mal aquela cliente. Pelo contrário, eu vou tratar bem.
E também tem aquela cliente que vai e vem mesmo, que é o tema aqui, né? Vai e vem. A cliente, ela vai, faz a mecha com você, né? A cliente, ela vai, faz a mecha com você, daqui um pouquinho ela vai, faz a mecha com outro cabeleireiro, ela fica ali 2, 3 anos fazendo a mecha com outro cabeleireiro e ela volta a fazer o cabelo com você. Por isso que eu digo que você tem que fazer o melhor. Porque se você der o seu melhor, aquela cliente, ela não vai te esquecer. Ela vai entender que você é o cabeleireiro que fez a transformação. Agora, semana passada eu atendi uma cliente. Juro para vocês por tudo que é mais sagrado. Juro para vocês por aquele que me protege. A cliente, ela veio lá, se não me engano, da Zona Sul aqui de Porto Alegre. Que dá mais ou menos em torno de 1h, 1h30 mais ou menos de viagem. Não 1h e pouco, né, colega? Eu acho, né? 1h15, né? Zona Sul, né? 1h mais ou menos, né? Gente, essa cliente, ela fazia cabelo comigo, cortava, tá? Ela fazia o corte Chanel, isso há uns 2 anos atrás, e aí ela disse pra mim assim, Roger, eu cortei cabelo contigo 4 anos. Enquanto esteve lá no centro de Porto Alegre, meu estúdio era no centro de Porto Alegre, elas pra mim, enquanto esteve lá no centro de Porto Alegre, eu fiz cabelo contigo, só que depois ficou muito longe pra me vir fazer o cabelo contigo. Só que aí eu pulei alguns salões, eu conheci alguns salões e olha o estado que tá meu cabelo. O cabelo dela chegou quadrado no salão, gente. E ela gosta daquele Chanelzinho, aquele corte mais encaixadinho, sabe? Sábado eu atendi ela. E aí ela disse pra mim assim, ó, eu pago R$100 de aplicativo pra vir fazer o cabelo com você. O mesmo valor do corte. E eu vou vir agora, não te largo mais. Aí no final ela disse pra mim, só pelo amor de Deus, não se mude mais, né? A gente teve alguns problemas com o nosso estúdio, a gente teve que se mudar. Deu umas chuvaradas bem grandes aqui, né? Aqui na nossa cidade. E aí acabou destelhando o salão, acabou caindo o telhado, a gente teve que se mudar. E aí a cliente disse pra mim assim, ó, só pelo amor de Deus, não se mude mais. E aí eu tive que me mudar 2 vezes por causa da chuvarada. Eu digo, não, eu vou continuar por aqui, eu vou continuar aqui onde eu tô. Gente, essa cliente, ela foi, mas ela veio. Tem um ditado, né, que eu falo sempre, né, colega? As pernas te levam, a barriga traz de volta, né? E é bem isso, viu, ó. É bem, você já ouviu falar várias vezes isso, né? É bem isso. As pernas, ela leva a cliente, mas a necessidade traz de volta. Já aconteceu muito comigo. E quando a cliente voltar, ela é o filho pródigo. Ela é seu filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo? É a história do filho pródigo, né, colega? Conhece a história do filho pródigo? A cliente foi... O filho pródigo é uma história bíblica. O filho foi e pediu a sua parte de herança pro pai, foi embora, gastou, torrou dinheiro, perdeu tudo, voltou para pedir apoio pro pai. O pai o recebeu como? Com as chinelas, melhores chinelas que tinha, o melhor anel de ouro, recebeu ele de coração aberto e recebeu o filho de volta. A cliente, ela é o filho pródigo, então assim, não trate mal a cliente que foi embora e voltou, pelo contrário. Se ela voltou, é porque alguma marca você deixou dentro do coração dela, né? Então, assim, trate bem essa cliente, tá? E tem sim a cliente vai e vem, que nem eu acabei de falar aqui. A cliente boa de papo. Cliente boa de papo, hein? O que mais tem, né, colega? É cliente boa de papo. É aquela cliente que ela chega no salão, ela fala bem do seu trabalho, ela fala que vai indicar, ela fala... Cuidado! Cuidado com a cliente bom de papo. A cliente boa de papo é aquela cliente que te ilude, né? Ela chega no teu salão, faz o cabelo, ela diz que é fã do seu trabalho, que ela já viu o seu trabalho na rede social, e aí ela fala que o seu trabalho é o melhor que existe na face da terra, ela fala que o seu trabalho é maravilhoso, e 90% das clientes que fidelizam com o seu trabalho dentro do salão é a cliente que não tem muito papo. É a cliente que é tímida, a cliente que é quietinha, a cliente que muitas vezes no final do atendimento, ela olha pra você, dá um leve sorrisinho, ela fala, gostei. Você já ouviu falar no ditado também? Eu tô cheio de ditado hoje, né? Tô trazendo tudo de ditado, né? Cão que muito late não morde, né? É um ditado aqui no Rio Grande do Sul, né? Quem conhece esse ditado, comenta pra mim aí. Existe a cliente que muito late, mas não morde. Então, não ache que aquela cliente que virou, gritou e bababá e fez um escândalo, que é a cliente que vai fidelizar. Por isso que eu acabei de falar aqui no início da live, ó. É você não julgar o livro pela capa. Tem cabeleireiro que vai lá, julga a cliente pela capa,
julga cliente pelo que ele acha que aquela cliente é, e muitas vezes não é. Personalizar o seu trabalho para cada tipo de cliente, mas entender que toda cliente tem o seu valor, né? Você não fazer diferença de nenhuma cliente. Gente, tem que tratar bem todas as clientes. E a cliente boa de papo é a cliente que menos vai fidelizar. A cliente que muito fala, a cliente que diz que vai trazer outras clientes, a cliente que diz que vai fidelizar, a cliente que diz que amou. Muitas clientes, no salão aconteceu comigo, disse aquela cliente, nossa, que trabalho maravilhoso, gostei, pau, adorei esse trabalho, que trabalho incrível, tu é o melhor, tu é o rei das loiras. Aí ela chega em casa, o marido diz que não gosta do cabelo, e ela liga pra você xingando que não ficou como ela queria. O que mais acontece dentro do salão é a cliente boa de papo. Então assim, cuidado, trate bem, personalize um atendimento, entregue o seu melhor, mas cuidado com esse tipo de cliente, não se iluda. Não se iluda, porque tem cliente que ganha no papo. Né? Outra coisa, cliente boa de papo, é que a gente pede fiado. Não, o cabeleireiro não pode fazer trabalho fiado. Você não consegue comprar um pó descolorante fiado, você não consegue comprar um AX fiado, você não consegue comprar um matizador fiado, você não afia tesoura fiado, você não compra tesoura fiado, você não paga o seu aluguel fiado. Cabeleireiro tem que cobrar à vista ou parcelado no cartão. Né? Nas nossas lives de venda que a gente já fez aqui, já falei muito sobre isso. O cabeleireiro tem que cobrar à vista ou no cartão. Senão você quebra, meu amigo, não dura. Já teve cliente perguntando se a gente não parcela o cabelo no boleto aqui, né? Gente, como é que eu vou parcelar o cabelo no boleto? Pó descolorante, R$110 à vista. Eu vou comprar um produto aqui, né, colega? É 50% no pedido, 50% na entrega. É à vista. Não tem como fazer fiado. Então, cuidado. Cuidado com a cliente boa de papo, certo? Para ela não te levar exatamente no papo. A cliente atualizada. Essa aqui é uma cliente boa. A cliente atualizada é a que mais vai fidelizar dentro do salão. A cliente que é atualizada é aquela cliente que chegou com a técnica pronta já em mão para te mostrar como ela quer, como ela não quer. A cliente que tem personalidade, ela sabe o que gosta, ela sabe o que é legal, ela sabe o que é tendência, ela sabe o que está rolando no mercado da moda, ela sabe quais são as cores mais pedidas dentro do salão, ela sabe que você sabe trabalhar, ela sabe. A cliente atualizada é aquela cliente que é atualizada em tudo. É aquela cliente que já sabe que você vende o tratamento separado, é aquela cliente que sabe que precisa do home care para tratar o cabelo em casa. A cliente atualizada é aquela que sabe que se não matizar em casa o cabelo amarela. A cliente atualizada é aquela cliente que sabe se não hidratar o cabelo vai ficar ressecado. Essa cliente é a cliente boa. A cliente, um dos melhores perfis de cliente para atender é a cliente atualizada. Então identifique ela, né, e crie um atendimento personalizado para esse tipo de cliente aqui. Quando a cliente chegar no salão, já tem ali para ela vários tipos de cores, vários tipos de corte, né? Você tenta já entender o que ela gosta, o que ela não gosta, para que ela venha fidelizar com dentro do seu salão, porque a cliente atualizada gosta de fazer cabelo e fideliza com o cabeleireiro que também é atualizado. Então, se atualize, viu? Já falei muito isso aqui. Não vai deixar a cliente chegar no salão e saber mais que você. Você tem que estar com o jogo na mão. Você é o médico do cabelo. Certo, gente? Vamos pro próximo. A cliente íntima. Ixi, o que mais tem é cliente íntima também, né? É principalmente a cliente que já é sua cliente já há alguns anos. A cliente íntima é aquela cliente que ela já chega cheia de intimidade, né? É a cliente que já é fiel, é a cliente que já está fazendo com cabelo com você há algum tempo. Essa cliente é uma cliente maravilhosa de se atender também. Todas as clientes são maravilhosas, né? Mas a cliente que ela já é íntima, você não precisa fazer muito rodeio para vender tratamento, você não precisa fazer muito rodeio para vender progressiva, para vender alisamento, você não precisa muito rodeio para vender técnicas mais atualizadas. A cliente que é uma cliente íntima, normalmente, é aquela cliente que já está com você há algum tempo. Vai chegar a cliente que vai querer já intimidade com você já no primeiro atendimento, cuidado que vai ser aquela cliente pula-pula que eu acabei de falar anterior. Né? A cliente que quer muita intimidade já no primeiro atendimento é aquela cliente que vai pular de salão em salão. Normalmente, né, colega, a cliente íntima demais é a cliente que não para de salão nenhum, né? É a cliente que pula de salão em salão, tá? Então, assim,
saiba identificar esse tipo de cliente também, tá? É uma cliente maravilhosa de atender, é uma cliente que é fiel ao trabalho do cabeleireiro, mas eu acredito que aquela cliente que pega intimidade com o cabeleireiro, o principal benefício está em ela valorizar o cabeleireiro. Por quanto mais intimidade ela pega com o cabeleireiro, mais ela valoriza este cabeleireiro, certo? Essa é a cliente íntima. Próximo é a cliente desafiadora. Essa aqui vai chegar muito no salão, né? É a cliente que vai chegar com cabelo manchado, cabelo desbotado, cabelo chumbado, cabelo verde, cabelo vermelho. E aí ela vai te entregar um desafio. E não tem, presta atenção, não existe perfil de cliente que fidelize mais dentro de um salão com um cabeleireiro do que a cliente que vai te entregar um desafio. Aquela cliente que vai chegar para você e ela vai dizer assim, eu tenho um desafio para você. E aí ela te entrega aquele cabelo que já ninguém mais quis fazer, cabeleireiro nenhum quis fazer, cabeleireiro mandou embora, cabeleireiro disse para ela que era impossível de fazer, cabelo que tá laranja, todo manchado, desbotado, cabelo que tá torto, cabelo que tá todo ressecado, e aí você pega aquele cabelo e deixa aquele cabelo impecável. Primeiro você oferece para ela, entrega para ela um ótimo atendimento, né? E segundo, você entrega para ela um ótimo resultado. E aí depois você entrega para ela um ótimo pós-atendimento. Pronto, casou. Nunca mais a cliente vai querer te largar, colocou a aliança no seu dedo. Então, o perfil de cliente, o maior perfil de cliente que fideliza dentro do salão é a cliente que te traz um desafio. Aquela cliente com cabelo virgenzinho, aquela cliente com cabelo que já tá bom, ela não vai fidelizar, dificilmente. Normalmente as clientes pula-pula, que eu acabei de falar que tem um perfil de cliente pula-pula, a cliente que pula de salão em salão é a cliente do cabelo virgenzinho, é a cliente do tudo tá bom, é a cliente que não opina, é a cliente que não tem personalidade. Devemos tratar bem? Sim, mas devemos entender também que esse tipo de cliente é uma cliente que não fideliza. Já a cliente que te traz um desafio, que te traz um cabelo manchado, a cliente que veio desesperada, a cliente que veio chorando, a cliente que já não viu solução nenhuma em lugar nenhum para ela, essa cliente é a cliente que vai casar com você 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu tenho clientes que estão comigo, gente, há 15 anos e chora se eu disser que não vou atender mais. Então, saiba identificar o perfil de cliente que vai te trazer um desafio. A cliente fiel é a melhor de todas, né, gente? É a melhor de todas, não tem nada melhor do que a cliente que fica 3, 4 meses, 5 meses sem fazer mecha, e aí você não tem horário na agenda e ela não se entrega para outro cabeleireiro. Aquela cliente que você faz 6 meses que ela não corta o cabelo, não encontra o horário com você na agenda, e ela não se prostitui pelo mais barato. Ela não entrega o seu cabelo pelo mais barato, né? Esse tipo de cliente aqui, ó, é a cliente que já fidelizou. É a cliente que já tá com você, já tá casada, tá? E outra coisa, eu já vi cabeleireiro, por exemplo, também, de depois da cliente já tá casada com ele, depois da cliente já está há bastante tempo no salão, o cabeleireiro começa a entregar menos para ela do que ele entregava lá no começo, quando ela começou a vir no salão. Não, gente. Você tem que dar assistência. Se não dá assistência, ó, o ditado, colega, ó, hoje eu tô no ditado, né? Se não dá assistência, perde para a concorrência. Então você tem que dar assistência para a sua cliente, certo? Mesmo que ela já seja uma cliente fiel, mesmo que seja uma cliente que já veio no seu salão, mesmo que seja uma cliente que já esteja com você há bastante tempo, você tem por obrigação de tratar, cuidar, amar essa cliente, dar o seu melhor para essa cliente, mesmo que essa cliente já seja uma cliente fiel. Certo, gente? Então, assim, trate todas as clientes no colo. Carregue todas as clientes no colo. Todas as clientes têm valor. E se você quer se tornar... Como é que eu faço para me tornar cabelo de alta performance? Como é que eu faço para fidelizar mais clientes dentro do salão? Como é que eu faço isso? Aonde está o segredo para fidelizar cliente dentro do salão? Está no atendimento. E que nem eu falei aqui, é você entender os tipos de clientes. Não para você tratar diferente cada tipo de cliente, mas para você valorizar e entregar
o trabalho e o atendimento adequado para cada perfil de cliente. Certo, gente? O que você acha, gente? Concorda comigo ou não concorda? Comenta na live, eu quero saber se você concorda ou não concorda comigo que nós temos por obrigação de identificar cada tipo de cliente e que cada tipo de cliente nós devemos ter uma entrega diferente para cada tipo de cliente. Eu falo muito aqui na internet, né, sobre personalizar um atendimento para cada perfil de cliente. E você tem que entender, né? Você não pode chegar, por exemplo, para uma cliente que é uma cliente mais calma, mais tranquila, e você vir e pá, a cliente não vai voltar. Da mesma forma que você não pode pegar a cliente que fala muito, a cliente que grita, a cliente que corre, a cliente que ama, e você não fala com ela. Você tem que o quê? Você tem que se adaptar, àquele perfil de cada cliente. Segue a dica do que eu estou dizendo para vocês, que vocês não vão se arrepender, certo? Eu tenho razão no que eu estou dizendo para vocês. Estão gostando, gente? Comenta pra mim na live se vocês estão gostando da live. Não adianta nada vir aqui, cara. Não tem nada que me deixe mais triste do que eu vim aqui trazer esse baita conteúdo pra você e você não, pelo menos, deixar o seu like. Não curtir, não comentar, não participar, gente. Comenta, participa. Tá gostando da live? Agora, gente, tá? Antes de eu finalizar, eu tenho um convite muito especial pra fazer pra você. Cabeleireiro, cabeleireira que quer se aperfeiçoar, que quer fazer uma jornada comigo gratuita para você que quer levar mais conhecimento para dentro do seu salão. Dia 6 de maio nós temos a primeira aula disponível, segunda-feira, dia 6 de maio, anota na sua agenda aí. Dia 6 de maio nós temos a turma 2 do Cabeleireiro 10 vezes mais. A nossa jornada gratuita Cabeleireiro 10 vezes mais. Gente, nessa jornada eu vou te entregar tudo o que você precisa entender para faturar 10 vezes mais, para ser um cabeleireiro de alta performance faturando 10 vezes mais. Então, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Esse treinamento aqui a gente já ministrou agora em março, dia 25, 27, 29 e 31 de março, a gente teve a primeira turma. E aí a gente iria lançar uma outra jornada, uma nova jornada. Só que devido a todo o sucesso, foram mais de 1.000 cabeleireiros, né, colega, inscritos, né, na jornada Cabeleireiro 10 vezes mais. Gente, foi muita gente inscrita no Cabeleireiro 10 vezes mais. E aí a gente decidiu fazer uma segunda turma, dia 6, dia 8, dia 10 e dia 12 de maio. Ó, peguei as datas certinho, colega, viu? Dia 6, segunda-feira, dia 8, terça-feira, dia 10... Dia 8, quarta-feira. Não, quarta-feira, ó, só porque eu fui me achar pra colega aqui, a minha lançadora, só porque eu fui me achar pra ela. Deu ruim, né? Vamos lá. Dia 6 de maio, segunda-feira, primeira aula. Dia 8 de maio, terça-feira, segunda aula. Dia 10 de maio... Errei? Hã? É quarta, gente. Dia 6 de maio, segunda-feira, primeira aula. Dia 8, quarta-feira, segunda aula. Dia 10, sexta-feira, a terceira aula. E dia 12, domingo... encerramento com chave de ouro. Só quem fez a primeira turma. Teve gente que chorou aqui me agradecendo pelo conteúdo, né, colega? Então, assim, segunda turma já está aberta as inscrições. A partir de agora, valendo. Assim que eu terminar a live, você vai sair da live, vai ir no link da minha bio, vai clicar em Cabeleireiro 10 vezes mais. Inscrições Cabeleireiro 10 vezes mais, acho que tá o botão lá. Vai clicar, vai preencher o cadastro. E aí você vai cair dentro do grupo VIP do WhatsApp, é a comunidade do Cabeleireiro 10 vezes mais. Dentro do WhatsApp também tem uma comunidade no Facebook, né? Só dos alunos Cabeleireiro 10 vezes mais. Então você vai cair lá dentro, participe, tá? E aí, prepara aí papel e caneta. Dia 6 de maio, a primeira aula, às 8 horas da noite. Se eu fosse você, eu não perdia, viu? Ganha certificado, né, colega? Ganha certificado de participação. Então não perde. Para você que gosta do meu conteúdo e está inconformado com a situação que você vive, vai se inscrever para a turma, a segunda turma, Cabeleireiro 10 vezes mais, e eu conto com você. Certo, gente? Tamo junto, viu? Tô muito feliz de receber você aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final da live e eu espero você na próxima live educacional, viu? Beijo do Roginho. Tchau, tchau. Tamo junto, ó.
Vou dizer de novo, depois não diz que eu não avisei. Tô esperando lá no Cabeleireiro das Vezes Mais, viu? Tamo junto.